Boa tarde a todas e todas que estão nos ouvindo, que estão nos acompanhando. Estamos iniciando agora o nosso diálogo digital, que vai abordar a Resolução CFP 11 de 2018, que regulamenta os serviços psicológicos prestados por meio das tecnologias de informação e comunicação, chamadas TICs. Nós vamos comentar, então, no sentido de orientar profissionais da psicologia e conselheiros também, dos conselhos regionais, e também a população em geral sobre essa nova resolução, o que ela versa, o que ela traz de novidade. E essa resolução, ela entrará em vigor no dia 10 de novembro, então estamos aí bem próximos, por isso vamos fazer esse diálogo hoje. A intenção é que a gente possa estar esclarecendo vários aspectos da resolução e respondendo questões, perguntas que vocês, porventura, tiverem. Nós pretendemos responder as seguintes questões. Essa é a intenção de todos nós aqui que estamos participando desse diálogo. Vamos falar sobre como os serviços psicológicos, por meio de tecnologia de informação e comunicação, são regulamentados em outros países, quais as pesquisas que já temos acerca da eficiência e eficácia desses serviços, como essa resolução foi construída aqui no CFP, quais as principais mudanças da nova resolução, como fazer para prestar serviços psicológicos por meio de tecnologia de informação e comunicação e quais os parâmetros técnicos, metodológicos e éticos para a prestação desse serviço. Para participar desse debate, dessa comunicação, enfim, nesse diálogo nosso com vocês, nós estamos, então, em 3 colegas psicólogas. À minha direita, Maria Adélia Mingueli Pieta, que aceitou o nosso convite. A Maria Adélia é psicóloga, é mestre e doutora em psicologia pela UFRGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com estágio de doutorado no King's College London, é pós-doutoranda no programa de pós-graduação em psicologia da da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tem interesse no estudo de psicoterapias, psicoterapia online, intervenções baseadas na internet e aliança terapêutica. À minha esquerda, Ionara Vieira Moura Rabelo, ela é presidenta do CRP da região de Goiás, 09, né? Ionara é psicóloga, é doutora em psicologia pela Unesp de Assis, é professora adjunta da Universidade Federal de Goiás, Regional Goiás, e professora da Universidade Paulista, Unip, campus Flamboyant, Goiânia. Psicóloga do Núcleo de Vigilância às Violências e Promoção da Saúde, Secretaria Municipal de Saúde da cidade de Goiânia. É pesquisadora do Núcleo de Estudos sobre Violência e Gênero da Unesp de Assis. E o meu nome é Rosane Lorena Granzotto, eu sou conselheira federal, eu coordenei os trabalhos do GT, do grupo de trabalho, que resultou, enfim, trabalhamos durante 2 anos, desde o início da construção, da atualização dessa resolução, que era a resolução 11/2012 e agora a nova resolução 11/2018. Nós vamos fazer uma exposição breve, cada uma de nós, sobre os assuntos que eu falei anteriormente, e eu gostaria de falar para vocês que, durante a nossa exposição, ou mesmo algum assunto fora, necessariamente que a gente não tenha tocado, vocês podem enviar suas perguntas e dúvidas para o seguinte e-mail: comunica@cfp.org.br, bem como pelas redes sociais do CFP,
pelo YouTube, no evento do Facebook e Twitter com a hashtag DiálogosCFP. Inicialmente, então, eu vou dar a palavra à Maria Adélia para iniciar, então, introduzir esses aspectos mais gerais e da tua pesquisa. Então, fique bem à vontade para... Vou adorar ouvi-la, né, ao vivo, assim. Certo, Rosane. Boa tarde a todos. Agradeço o convite do CFP para estar aqui hoje falando sobre psicoterapia online, um tema que me é tão caro, que venho estudando há anos na academia. Bom, na esteira de um movimento mundial de se regulamentar a psicoterapia online, o que já vem acontecendo em diversos países há anos, agora é a nossa vez, aqui no Brasil, de regularmos essa prática. Isso não apenas em sintonia com esse movimento mundial, mas por uma demanda interna dos nossos próprios psicólogos. Então, a partir de sábado, está entrando em vigor a resolução, né, que permite a psicoterapia online. Um país com dimensões continentais como o Brasil pode se servir muito bem dessa prática. Imaginem pessoas que jamais teriam acesso à terapia em regiões remotas, podendo ser atendidas por psicólogos. Foi assim que começou a psicoterapia online na Austrália, mais de 2 décadas atrás, um país pioneiro nessa prática, de enormes dimensões também. E a psicoterapia online, na verdade, já vem sendo praticada desde a década de 90 em diversos países. E, como nós, nesses países, em não sendo proibida essa prática, ela foi sendo regulamentada aos poucos, conforme as idiosincrasias desses países, as suas peculiaridades, o que ia acontecendo. E, mais ou menos, é isso que vai acontecer aqui no Brasil. Estamos começando já com um pouco de conhecimentos do que os outros países fizeram nas suas regulamentações. A nossa regulamentação, em alguns aspectos, é muito parecida com a de outros países e ela segue a mesma lógica, que é obedecer aos preceitos do Código de Ética Profissional. Então, tudo aquilo, todos os preceitos do Código de Ética para os atendimentos presenciais são observados nos atendimentos online. É essa a lógica que norteia esses atendimentos online nos outros países. E nesses tantos anos em que a psicoterapia online vem sendo praticada, diversos estudos vêm sendo feitos, estudos experimentais, comparando a terapia online com a terapia presencial, comparando diferentes tipos de terapia online. E o que os resultados dos estudos nos mostram? Desde o início dos anos 2000, que já tem uma série de estudos sendo publicados lá fora. Que a terapia online funciona, que a terapia online, a aliança terapêutica, que se achava que poderia ficar comprometida nesse tipo de tratamento, na verdade, não fica comprometida como se imaginava. Estudos mostram que ela se mostra similar à aliança presencial. E nas mais distintas abordagens, tanto na psicoterapia... A abordagem mais estudada tem sido a terapia cognitivo-comportamental online. Mas existem estudos também sobre psicoterapia psicanalítica online, psicoterapias humanistas online, e todos eles nos apontam para como um tratamento eficiente que pode trazer benefícios para os pacientes. Diversos transtornos têm sido tratados nessa modalidade lá fora, depressão, uma ampla gama de transtornos de ansiedade, psicose, abuso de substâncias. E a terapia online, esses estudos todos, eles são feitos nas mais distintas modalidades. Então, como vocês devem saber, na terapia via videoconferência, ela vem sendo bastante estudada, via audioconferência, e-mail, terapias textuais em geral. Então, são as duas modalidades, né, que reúnem esse grupo de tratamentos que são oferecidos, que são a modalidade síncrona, quando o terapeuta e paciente estão juntos, interagindo ao mesmo tempo, né? Uma terapia via videoconferência, por exemplo. E a terapia assíncrona, quando o terapeuta e paciente não estão interagindo ao mesmo tempo, como uma terapia via e-mail, por exemplo. Então, nesses dois tipos de tratamento, a terapia online, então, se mostra efetiva lá fora.
E aqui no Brasil já temos alguns estudos. Já temos desde 2006 o estudo da USP, do Oliver Prado, que investigou terapia via e-mail em diferentes abordagens. Tem o estudo da Carla Dona Maria, da PUC Campinas, da PUC Campinas, que investigou terapia em grupo, na abordagem psicanalítica, com resultados positivos. Tem na Universidade Federal do Pará, Gestalt terapia breve, via chat, com resultados positivos. Tem o nosso estudo da URGS sobre psicoterapia psicanalítica via videoconferência, com resultados positivos e uma boa aliança terapêutica que se estabeleceu nesse tipo de tratamento. Então, já tem um corpo de conhecimento mostrando que essa terapia funciona. A gente tem que saber melhor como é que ela funciona aqui no nosso país, porque já tem muita publicação lá fora e, proporcionalmente, ainda temos poucos estudos aqui, né? Bem, como é que faz um terapeuta lá fora quando ele vai se lançar no atendimento online? Que é o que vai acontecer a partir do cadastro que vocês passarem a realizar, né, para atender online. Em primeiro lugar, lá fora existe muito disseminada já a prática baseada em evidências. Então, a prática baseada em evidências significa se pautar em estudos, em evidências, para a sua prática. Então, esses terapeutas que vão iniciar os atendimentos online, eles vão ler o que tem na literatura científica, né, de indicação, contraindicação, para o caso que ele está atendendo, e ele vai usar a expertise dele para avaliar se é o caso de atender online ou não, dentro daquela singularidade daquele paciente, e vai também considerar as preferências do paciente. É esse tripé que funciona: evidências, expertise do profissional e preferência do paciente. Feito isso, o que acontece lá fora e que vai ser exigido dos terapeutas aqui? Um contrato com o paciente. Então, lá está previsto, na normatização dos terapeutas, que eles têm que fazer o que se chama de consentimento informado. Nesse contrato, eles têm que informar que tipo de serviço eles vão prestar exatamente, que recursos são necessários para esse serviço, como é que serão os contatos entre as sessões, para não ficar aquela fantasia de que, já que o terapeuta está ali, online, dá para acessá-lo a qualquer momento. Não é assim, tem que deixar muito claro no contrato isso. Tem-se que ver com o paciente se ele tem os recursos necessários, e isso tem que estar no contrato. Banda larga boa, como é que é a conexão dele, qual é o equipamento que ele vai usar. E, sem dúvida, o terapeuta tem que ser competente nos recursos que ele vai usar, da mesma maneira que no Código de Ética nós só podemos atender casos para os quais nós temos competência. Isso é análogo com a tecnologia que a gente vai usar. Temos que ter essa competência e o paciente também. Então, se for o caso, o terapeuta pode treinar o paciente, se for por videoconferência, por exemplo, treinar naquele recurso antes de iniciarem os atendimentos. Alguns terapeutas nos Estados Unidos até recebem no seu consultório o paciente para fazer um treino junto com ele de como é que ele vai utilizar esses equipamentos. Bom, acho que, em linhas gerais, é isso. Vou passar agora a palavra para Ionara. Eu vou falar antes da Ionara, porque, na verdade, agora eu vou apresentar a resolução, né, tecnicamente, mas o que consta na resolução. Conforme for falando, vai aparecer na tela, né, porque se trata de uma legislação, então é importante que vocês acompanhem como ela foi escrita, né? Bom, então, essa resolução, né, 11 de 2018, como já falei anteriormente, regulamenta a prestação de serviços psicológicos realizados por meio de tecnologias da informação e da comunicação e revoga a resolução CFP número 11 de 2012, que estaria em vigor até o dia 9. Essa resolução, ela não é uma novidade absoluta no sistema conselhos, porque, na verdade, o sistema conselhos já se debruça sobre essa questão da prestação de serviços psicológicos por meio de TICs desde a década de 90. De lá para cá, nós tivemos várias resoluções. Tivemos a CFP 02 de 95,
a 03 de 2000, a 12 de 2005, depois a 11 de 2012. Cada uma vem, na verdade, atualizando e tentando dar conta da rapidez com que os meios tecnológicos se desenvolvem, e a regulamentação vem, então, tentando dar conta dessa, não só da demanda dos profissionais da categoria em relação a essa regulamentação, porque já estão precisando, já estão prestando esse serviço de alguma forma, como também a rápida evolução dessas tecnologias. A decisão de reformular a CFP 11 de 2012, ela vem, então, sendo discutida pela categoria, e foi decidido, então, na APAF, que é a Assembleia de Políticas de Administração e Finanças, de 2016, que teria, um sistema conselhos, teria que fazer a atualização desta resolução. Pode passar, por favor, o próximo. O que muda? Eu vou falar assim pontualmente as questões que mudam da resolução anterior para essa nova, né? A resolução 011/2012, ela tinha um paradigma de prestação de serviços que era vinculado à existência de um websítio cadastrado. Essa era o ponto fundamental da resolução que agora será revogada. O psicólogo, para prestar o serviço, teria que ter um site cadastrado. Na nova resolução, nós mudamos totalmente esse vetor, né? Não será mais necessário vinculação a um websítio. Não há mais necessidade de cadastrar um site, mas sim o profissional que será responsável pela... que será digamos, que prestará o serviço, né? O profissional que prestará o serviço, ele é o responsável pleno pela adequação e pertinência dos métodos e técnicas que ele irá prestar. Então, toda a responsabilidade agora, como é o que, né, também temos no atendimento presencial, ele está no profissional psicóloga ou psicólogo. A outra mudança fundamental foi em relação ao atendimento, que antes se referia apenas à orientação, que podia ser feita só no número restrito de sessões. Então, mudamos tanto a questão do que pode ser oferecido, né? Usamos as palavras consultas e ou atendimentos psicológicos, que, obviamente, abrange a psicoterapia, porém, não usamos essa terminologia, porque a psicoterapia ela não é uma prática exclusiva do psicólogo, então, achamos mais conveniente usar a palavra consulta e ou atendimento psicológico, porque esse, sim, é prerrogativa do psicólogo. Desculpa. Como você já falou, o atendimento ele pode ser dado tanto de forma síncrona ou assíncrona, né? E dependendo do tipo de tecnologia que vai ser usado. E, então, também, pode passar, também temos a modificação do número de sessões. Na verdade, agora, esse parâmetro de número de sessões fica exclusivamente a critério da profissional e do profissional, mesmo porque entendemos que esse tipo de decisão é uma decisão metodológica, uma decisão técnica, né? Não é uma decisão que possa ser legislada, né? Isso aí depende como você falou, da aliança, né? A expertise e tudo mais. Volta um pouquinho, que eu acho que é importante dizer que a tecnologia usada, mais adiante, o próximo. A tecnologia usada, ela deve guardar coerência e fundamentação na ciência, na legislação e nos parâmetros éticos da profissão. Então, basicamente, são os 3 vetores que devem embasar o trabalho da profissional.
o que ela vai oferecer deve estar fundamentado na ciência, né? Ou seja, como o atendimento presencial também, né? Deve usar metodologias, abordagens reconhecidas, deve estar fundamentado na legislação tanto do sistema conselhos quanto pela legislação das próprias tecnologias e também, principalmente, aí, né, estar dentro dos parâmetros éticos da profissão, ou seja, é o nosso código de ética que vai estar, em última instância, vai estar balizando todo o trabalho oferecido, né? Nós depois falaremos com mais detalhe, mas o profissional ele deverá fundamentar, inclusive nos seus registros, né, de prestação de serviço, que também será exigido, como no atendimento presencial, qual a tecnologia que ele vai usar e se essa tecnologia ela é tecnicamente, metodologicamente e eticamente pertinente, né, ao trabalho, ao tipo de atendimento, inclusive ao tipo de demanda que ele vai receber, né? Então, agora, mudanças pequenas, mas assim nós já tínhamos na resolução anterior a possibilidade de fazer processos prévios de seleção de pessoal. Esses prévios, então, caem e fica substituído por processos de seleção de pessoal, ou seja, qualquer processo de seleção, desde que, né, obedeça aquelas questões anteriores, de ser tecnicamente, metodologicamente adequado, pode ser feito através das TICs. Seguinte. Na utilização de instrumentos psicológicos, né, nesse caso, nós acrescentamos que todos os instrumentos psicológicos que serão utilizados no atendimento por TICs, eles devem ter parecer favorável do sistema de avaliação de instrumentos psicológicos, a SATEPS. Inclusive, eles devem ser instrumentos adequados e aprovados, né, para serem utilizados nas tecnologias, tá? Para essa finalidade. Se ampliou também a possibilidade de supervisão técnica, né, que antes poderia ser eventual e restrito à formação profissional. Agora, ele foi ampliado e permitido nos mais diversos contextos da atuação da psicóloga e do psicólogo. Quanto ao atendimento de crianças e adolescentes, né, também já previa na resolução anterior, nós colocamos e salientamos que ele somente ocorrerá com o consentimento expresso de ao menos um dos responsáveis legais e mediante avaliação de viabilidade técnica por parte da psicóloga ou do psicólogo para a realização desse tipo de serviço, né? Então, a responsabilidade aí é da profissional e do profissional para saber se o serviço é adequado ao atendimento daquela criança, né, que está sendo solicitada. Agora, vamos ver o que é vedado no atendimento pelas tecnologias. O que é vedado? É vedado o atendimento a pessoas em situação de urgência e emergência e dos grupos em situação de emergências e desastres. Consideramos que esses serviços eles devem ser prestados por equipes e profissionais de forma presencial. Também é vedado o atendimento de pessoas e grupos em situação de violência de direitos de violação de direitos ou de violência, que estão sofrendo algum tipo de violência. Também devendo ser prestado esse serviço através de profissionais e equipes de forma presencial. Agora, vamos ver como funcionará, tá? Ou seja, como um profissional, uma profissional que deseje prestar o serviço via TICs, o que ele precisa fazer. Então, é necessário que essa profissional realize um cadastro prévio junto ao cadastro, o nome desse cadastro chama-se EPSI, cadastro EPSI, né? Cadastro Nacional de Profissionais para a Prestação de Serviços Psicológicos por meio de TICs. Esse cadastro, ele obviamente vai ocorrer por iniciativa da profissional e do profissional.
Todos os passos desse cadastro eles devem ser cumpridos para que ele possa ser validado, assim como como um preenchimento de um termo de orientação e declaração para a prestação de serviços através das TICs, né, que está disponível no momento do cadastramento. Seguinte. Será também disponibilizado um tutorial que nós já vamos apresentar para vocês. Esse tutorial ele está disponível no próprio cadastro e ele dá o passo a passo do preenchimento deste cadastro. Então, o cadastro, o endereço do cadastro é http, né, psi.cfp.org.br. Entrando nesse endereço, acessando esse endereço, você entra, então, no cadastro EPSI e, para acessar o tutorial, você vai até o rodapé da página, né, e clica no menu Ajuda. Está bem embaixo, é bem fácil de encontrar. Clicando no menu Ajuda, abre o tutorial. Eu acho que a gente vai colocar para vocês o tutorial, para vocês conhecerem agora. Faça parte do cadastro EPSI. Uma vez no site e-psi.cfp.org.br, entre em Cadastre-se. Em seguida, entre em Inscreva-se agora. Se você já possui uma conta com login e senha, clique em Entre e pule para a etapa 2. Criação de usuário. Na tela de encontrar registro, devem ser inseridos dados de um CPF de psicólogo e região válidos. Na confirmação positiva, responda corretamente as 3 perguntas apresentadas para confirmar sua identidade. Nesta tela, insira o nome de usuário, login desejado. Deve conter apenas letras, números ou ponto, traço, arroba e underline, e evite utilizar espaços. Clicando em Enviar, será enviado um e-mail para o endereço exibido, que é o que está associado à sua inscrição no Cadastro Nacional. Clique em Confirmar usuário para finalizar a etapa de criação de usuário. Será exibida uma notificação de sucesso. Agora você já pode fazer login com os dados fornecidos. Anote sua senha e clique no botão Entrar para fazer login. Novo cadastro. Uma vez feito o login, você terá acesso à área restrita da psicóloga. Esta é a área inicial da psicóloga. Clique em Histórico de Cadastro e então em Novo Cadastro. Nesta tela, confira os dados trazidos do Cadastro Nacional. Se eles estiverem incorretos, entre em contato com o seu regional. Se estiverem corretos, clique em Continuar. Após preencher o formulário, há uma etapa chamada Proposta de Prestação de Serviços por TICs. Essa etapa consiste em um campo de texto com várias linhas em que você deve fundamentar os serviços oferecidos relacionando com as tecnologias a serem utilizadas. Após a fundamentação, será exibido o termo de orientação e declaração. Olhe a página até o final para habilitar o botão de Concordo no canto direito inferior. Na tela de Revisar Cadastro, você poderá confirmar se tudo que preencheu está correto. Terá a possibilidade de baixar o termo já preenchido com seus dados. Clicando em Confirmar e enviar para avaliação, você submete o cadastro e termina essa parte do processo. Você pode conferir o andamento do cadastro em Histórico de Cadastro, no menu à esquerda, mas você também será notificado quando ele for avaliado por um funcionário de regional. Faça parte do cadastro EPSI. Jurisdição do psicólogo ou psicóloga e
haverá, então, uma emissão de uma mensagem ao profissional logo que esse cadastro for aprovado. Caso ele não seja aprovado, caso tenha alguma questão que tenha ficado em dúvida ou aberta, haverá a possibilidade também do conselho chamar esse profissional e orientá-lo. Ou também cabe recurso ao Conselho Federal de Psicologia para caso, como uma segunda instância, né, caso o cadastro não seja aprovado. Bom, de linhas gerais, a resolução traz essas questões, né? Ionara, você vai falar sobre essas condições aqui de cadastramento ou não? Posso falar. Não, porque se estiver dentro da tua fala, eu nem me adianto. Mas já segue, não? Já? Então, assim, meio que só para fechar mesmo, tem condições gerais de cadastramento que são importantes, que o profissional tenha em mente, né, antes de começar o cadastro, que uma delas é não estar com a sua inscrição cancelada, conforme estabelece o artigo 11 da Resolução 03 de 2007, ou normativas que venham a substituí-la. Não estar com o pagamento das anuidades interrompidas temporariamente, de acordo com o artigo 16 da mesma resolução, né? Estar adimplente com relação às anuidades dos exercícios anteriores, de acordo com o artigo 89 da mesma resolução, apresentar proposta de prestação de serviços por TICs, né? Isso é bem importante, é uma parte onde a profissional e o profissional deverão fundamentar os serviços oferecidos, relacionando com as tecnologias a serem utilizadas. E o preenchimento e concordância por parte da profissional e do profissional do termo de orientação e declaração para a prestação de serviços psicológicos por meio de TICs. E os critérios de autorização serão disciplinados pelos conselhos regionais de psicologia, considerando os fatores éticos, técnicos e administrativos sobre a adequabilidade do serviço. Uma coisa importante também é que o profissional saber que deverá manter o cadastro atualizado anualmente, sob pena de o cadastro ser considerado irregular, podendo a autorização da prestação do serviço ser suspensa. O cadastro nacional, então, ele tem essas 3 principais funções, que é de orientar a população pode acessar o cadastro nacional para verificar se o psicólogo ou a psicóloga que ele, porventura, esteja buscando está cadastrado. Ele também servirá como um cadastro profissional para serviços psicológicos, mediado por uma espécie de estatística, de censo, e também servirá como gestão interna de dados pelo sistema Conselhos. Ok, então, vamos ouvir agora a Ionara, né, que vai ampliar esses quesitos de adequação técnica, metodológica e ética para o cadastramento, então, dos serviços pelas TICs. Ionara. Boa tarde, então, a todas e todos que estão aí conversando com a gente agora, assistindo. As condições para o cadastro que a Rosane acabou de explicar se complementam com 2 outros aspectos que o grupo de trabalho se debruçou, que é o Marco Civil da Internet. Então, uma coisa bem importante é que a psicóloga ou psicólogo precisam estar morando no Brasil, em território nacional, ele tem que ter um IP registrado em território validado e ele tem que estar inscrito, para além daquelas condições que a Rosane colocou, aqui no Brasil. Então, isso é porque é o marco da internet que vai legislar sobre isso. Então, a gente considerou que a gente está validando, autorizando psicólogas a se cadastrar desde que estejam vivendo no Brasil, com IP validado aqui em território nacional. Isso é importante. Agora, se ele for atender pessoas que estejam fora do país, essas pessoas têm que assinar um contrato em que ele concorda que qualquer disputa, qualquer conflito que haja, vão ser legislados pela legislação nacional e, portanto, o Conselho Federal de Psicologia e Regional de Psicologia, bem como as legislações com relação à prestação de serviço.
Com relação às orientações específicas sobre o atendimento online, acho que já foi bem colocado, não é só eu transferir o meu atendimento que eu faço presencial e agora eu vou utilizar uma outra tecnologia, eu vou utilizar o telefone, qualquer outra coisa. O psicólogo ou a psicóloga ele tem que ter conhecimento de estratégias que sejam terapêuticas, que podem ser utilizadas por essas vias, para qual população e para qual demanda. E isso implica estudo. Então, a primeira coisa é, antes de começar a se perguntar, vou agora me cadastrar para atender, comece a estudar sobre isso, se aprofundar para ver para qual população, para qual demanda é possível oferecer qual tipo de atendimento. Não é uma simples transferência, agora eu tenho um consultório presencial, agora eu vou atender via telefone. Precisa ter um contrato de serviços muito detalhado, que é uma das coisas que a gente se debruçou também. E esse contrato precisa ser assinado. Grande parte dos psicólogos e psicólogas, principalmente do século passado, como a gente veio, tem a mania de um contrato verbal, de trabalho. Isso já precisa ser olhado tanto no presencial, agora no online tem que ser muito claro. Quais são as condições de atendimento? Dia e hora. Você vai fazer os atendimentos apenas síncronos, que, como a Maria Adélia já explicou, você falando com a pessoa, ou você vai dar direito a alguns e-mails de resposta de orientação por semana? Essa periodicidade, em quanto tempo você tem para responder o e-mail? Porque a pessoa pode mandar e esperar que você, na mesma hora, responda, e você vai ter de 24 a 72 horas a depender. Isso precisa estar escrito no contrato. Quantas trocas de mensagens e orientações você vai fazer semanalmente ou mensalmente? No contrato já tem que ficar claro, e mesmo que seria indicado que você olhasse os riscos já e conversasse com a pessoa de confidencialidade. Você tem que ver na sua aparelhagem quais os programas de segurança que você tem instalados, as senhas, se você tem criptografia dos e-mails também, porque isso também seria uma forma de evitar que hackers acessassem essa comunicação. Isso tudo descrito, você tem que explicar isso tudo para a pessoa também, e ainda explicar que algumas pessoas, se tiverem acesso aos dispositivos celular ou computadores da pessoa, ela pode facilmente detectar uma conversa. Então, quais são as senhas que essa pessoa vai colocar? Essa pessoa precisa ter uma capacitação para esse atendimento. Seria muito, muito interessante que você fizesse isso ter um tempo para que isso fosse feito e que no contrato de prestação de serviços fique claro. Uma outra orientação é como você vai atender online. Você precisa ter alguns critérios de como identificar e confirmar a identidade dessa pessoa. Você vai utilizar aplicativo, você vai precisar de alguns números de documento para confirmar que aquela pessoa é a que ela está dizendo que é. É importante você ter um contato ou um outro contato de referência dessa pessoa atendida, que você tem um segundo, porque a gente sabe que em atendimentos, em algum momento, pode ter alguma crise, e para manejo de crise não é recomendado que seja feito pelo contato, pela terapia, utilizando a tecnologia de comunicação. Então, você precisa ter outros contatos para que você possa referenciar essa pessoa na cidade onde ela está. Com crianças e adolescentes, a gente orienta já que seja feito um termo de consentimento assinado por um dos responsáveis legais, e a gente recomenda que, em caso de litígio, de separação dos pais, você tenha essa assinatura por parte dos dois responsáveis, para que você depois não seja colocada no meio de um processo judicial pedindo documentos, né, e uma pessoa alegando, um dos responsáveis alegando que não foi informado desse atendimento. Qualquer documento que seja emitido, você tem que ter um programa de certificação digital para assinatura desses documentos. Você tem vários programas na internet que você pode olhar e comprar. Caso você não tenha os programas, qualquer documento tem que ser assinado por você e enviado de forma registrada via correio. A gente também orienta que você faça backup de toda essa comunicação, e que gradualmente você vá salvando isso, fazer o backup é isso, salvar tudo isso, as filmagens, falas, ou vídeos, ou conversas que vocês têm. Quais são os aspectos éticos, né, que a Rosane pediu para ressaltar? O primeiro deles é avaliar o risco e benefício dessa prática que você vai propor. Então, se você vai ter uma prática que tem uma evidência científica, para qual faixa etária que foi isso? Que tipo de estratégia? Na sua proposta de trabalho tem que ficar claro, até mesmo no contrato, quantas sessões, qual é a proposta. Isso precisa ficar muito claro para você e para a pessoa. A gente orienta que você busque uma assessoria jurídica para fazer esse contrato de prestação de serviço, mas avalie técnica e eticamente se você é preparado para o que você vai ofertar.
sempre explicar esses riscos de confidencialidade, né, dos dispositivos e que você tem que manter. E uma coisa importante, saiba que tudo aquilo que você falou, que gerou vídeo, áudios, mensagens, você vai orientar para a pessoa, para o cliente, para que ele mantenha um sigilo. Só que tudo isso também pode se voltar e ser aberto um processo ético contra você. Então, tudo isso é materialidade. Então, fique atento, você tem que ter uma comunicação clara, tem que ter um contrato de serviço claro e que você possa se comunicar de uma forma técnica e científica sempre. Essa comunicação precisa ser uma comunicação eficaz. Às vezes, um problema de má interpretação pode gerar muitos problemas entre cliente e terapeuta. E lembrando, todo esse material fica muito mais... É pertinente que a população, o cliente, ele vai utilizar esse material para abrir processos éticos e eles podem ser abertos com esse material, tá? Existem duas coisas. Uma coisa, muitos profissionais eles não sabem que é obrigatório que todo o registro de prestação de serviços da psicóloga ou do psicólogo ele tem que ser feito em forma de prontuário. Por exemplo, no atendimento clínico é o prontuário psicológico, se a gente trabalha em equipes, na saúde é o prontuário único, no SUAS, CRES e CRAS é um prontuário único também, que é nomeado como PIA. Então, isso tem que ser anotado. Só que a gente tem uma resolução específica que fala sobre isso, no momento é a 01 de 2009, alterada pela 5 de 2010. O que isso quer dizer? Qualquer atendimento que você faça, presencial ou online, você tem que fazer o registro desse atendimento. Esse registro não são umas anotações aleatórias que eu tenho no caderno ata, não são papeizinhos que eu deixo solto em algum lugar falando de nome de um cliente, alguma coisa assim. Existe uma resolução e isso tem que ficar arquivado. Tem que ter a identificação, a descrição da demanda, em que você faz uma análise da demanda, os objetivos do seu trabalho e depois a evolução com data e qual o procedimento técnico-científico você adotou naquele atendimento e como é que o paciente está. Qualquer encaminhamento que você faça e todos os documentos elaborados por você. Isso tudo vai ter que ser arquivado, pode ser digital ou físico. Então, se você está atendendo online ou presencial e prefere fazer o prontuário psicológico no computador, isso pode ser feito desde que você tenha senhas em que só você pode ter acesso a esse material. Todo atendimento psicológico, você tem que guardar esse material que você registrou na forma de prontuário por 5 anos ou a depender da lei, de uma outra lei. Por exemplo, a Lei Joana Maranhão coloca que crianças e adolescentes que tenham sido abusados na infância, após os 18, ele vai ter um tempo correlato à pena para ele fazer a denúncia. Se você atende crianças e adolescentes em algum momento, ou um adolescente que relata um abuso, você tem que ter todas as medidas cabíveis de comunicação externa ao Conselho Tutelar, que é a obrigação do psicólogo, e, ao mesmo tempo, você guardar esse material se, em algum momento, essa adolescente, após os 18, quiser utilizar esse material depois de muito tempo. Então, atendeu alguém que passou por violação de direitos, esse material tem que ser guardado, já lembrando que não, ele é inadequado que seja feito online. Então, se você está atendendo e há uma revelação de violência, você tem que imediatamente encaminhar para as redes, guardar esse material e fazer as comunicações oficiais externas que são necessárias para a proteção. Qualquer elaboração de documentos, atestado, declaração, relatório, tem que seguir a resolução vigente, no caso é 07 de 2003, que possivelmente já está em reformulação e a gente vai ter outra em breve, mas até o momento é essa, só que a sua assinatura tem que ter uma certificação digital. Se você não tiver essa certificação, você precisa fazer tudo físico e encaminhar para a pessoa de forma física. Acho que, em linhas gerais, era isso a minha contribuição. Falei rápido. Eu acho que você gastou menos de 10 minutos. Mas eu acho que agora a gente vai conseguir, assim, respondendo as perguntas, a entrar em detalhes, né? Isso. Eu queria repetir o endereço ao qual vocês podem mandar perguntas, que é o comunica, e-mail, né? comunica@cfp.org.br, e também pelas redes sociais do CFP, o YouTube, o evento do Facebook, o Twitter, #diálogosCFP. Vamos iniciar, então, as perguntas. Eu vou ler as que a gente já recebeu, né? E vamos... Sim.
E vamos, assim, nós vamos aqui, quem se sentir à vontade vai responder, né? Vamos construindo. Mas acho que a primeira é para você, Maria Adélia. Olha, é a seguinte: por que o atendimento online é tão mal visto pelos profissionais brasileiros e principalmente nas universidades, faculdades, por parte de professores mais antigos? Eu não sei, devem ser questões culturais. Em primeiro lugar, nós não costumamos realizar investigações, fazer pesquisa sobre o que funciona e o que não funciona em terapia. E lá fora, em muitos países, os profissionais já investigam há muitos anos por exemplo, eficácia de psicoterapias, a própria aliança terapêutica. E essa cultura de investigar, ela é uma cultura de dar valor a evidências. Então, uma coisa são crenças, o que a gente pensa, o que a gente sente. Outra coisa é o que os dados nos mostram. Então, talvez na cultura desses outros locais que já vêm investigando há muito tempo a prática terapêutica, o que funciona, o que não funciona, e como é que a aliança também funciona, né, nesses atendimentos psicoterápicos, eu acho que eles têm uma abordagem talvez menos apaixonada. Eles olham para os fenômenos de uma maneira mais crítica, olham para evidências. E, talvez, por isso, muitas vezes as evidências venham nos mostrar coisas contraintuitivas, que venham também contrariar nossas crenças. E acho que essa abertura é muito importante. E acho que isso também deveria acontecer na nossa psicoterapia aqui no país, porque esse movimento da prática baseada em evidências já acontece no mundo todo, desde a década de 80, bastante presente na área da saúde. E a gente tem que começar também a se mexer nesse sentido, né? Investigar mais, deixar um pouco mais de lado as crenças e ir lá observar o que acontece mesmo. Maria Adélia, eu penso assim, porque eu também sou clínica, né? Eu só trabalho com psicologia clínica há quase mais de 30 anos. Talvez aí seja esse apego que a gente tem assim ao atendimento presencial, né? Que o atendimento presencial tem as suas singularidades, tem as suas peculiaridades, né? E assim, ao longo do meu contato, assim como você, né, com essa nova modalidade, a gente tem que compreender que é uma nova forma de se fazer. Não é uma versão virtual do atendimento presencial, né? Uhum. A gente tem que entender que não é isso, não é a mesma coisa. Aí tem nós vamos ter, inclusive, que estudar isso. Que metodologias, que tecnologia vão se abrir a partir dessa nova prática, né? É uma nova forma de se fazer terapia, psicoterapia. Então, acho que talvez assim essa resistência que a gente sabe que existe, né? É um pouco esse apego a tudo aquilo que a gente conhece, que a gente pratica e, como você falou, é importante que a gente faça um exercício de abertura para o novo, né? E tem um detalhe, desculpa se eu interrompi você, Rosane, que aqueles que não são afeitos aos atendimentos à distância não devem praticá-lo. Isso é para quem se sente à vontade, está com desejo de iniciar. Então, não é porque uma pessoa não se sente à vontade com isso que ela deve dizer que isso não funciona, que isso não tem nenhum cabimento. É aí que eu digo de separar as suas crenças, o seu gosto, do que mostram as evidências, né? Ok. Continuamos ali na sequência. Luiz Dantas pergunta se o PSI ainda vai precisar do registro do site no Conselho. Bom, eu acho que isso já foi respondido, principalmente na minha fala, né? Quando dissemos que isso cai, né? Isso pertencia à resolução anterior, não vai ser mais necessário. Aí, Carla pergunta como e onde se faz a inscrição para ser habilitado, né, na nova resolução. Também respondemos, já demos até o endereço do Cadastro Nacional, né? Poliana pergunta, será cobrada alguma taxa para cadastro no CRP para a realização de atendimento online? Não será cobrado nenhuma taxa.
né? O cadastro é feito via online e a avaliação vai ser trabalho do Conselho Regional. Daniela Furlan pergunta como deverão proceder os psicólogos que possuem cadastro de site aprovado e já oferecem serviços online. Ela, pelo que entendi, o cadastro EPSI só entra em vigor no dia 10. Então, até o cadastro ser submetido e aprovado pelo CRP, os atendimentos deverão ser suspensos? Bom, na resolução anterior, não era permitido a psicoterapia. Eram atendimentos psicológicos até 20 sessões. Então, ele não está autorizado a continuar, não está autorizado a iniciar psicoterapia. E não estava autorizado a fazer antes. É isso que eu estou tentando entender ali. Então, assim, até o dia 10, ele só poderia estar fazendo orientação psicológica em 20 encontros. Até o dia 9. Até o dia 9 de novembro, isso. Então, é isso. Ele vai ter que, então, fazer o cadastro a partir do dia 10, aguardar que seja autorizado e sim passar a ofertar o serviço de psicoterapia. Isso. Tem que aguardar a autorização do cadastro, porque é isso que vai possibilitar, que vai dar o aval para iniciar o atendimento. Fora isso, continua fazendo o que já fazia antes. Então, uma coisa que tinha perguntado, que estava antes também, é se... não, é a próxima mesmo, porque ela estava perguntando se... E o site? Precisa de site? A Rosana já falou que não. Precisa estar vinculado a alguma plataforma, que aí citam nomes? Não precisa também. E aí, como é que se pode divulgar os serviços? Para a divulgação desse serviço, a nossa plataforma ela só vai comunicar à sociedade que você está autorizado. Ela é uma forma da sociedade ter transparência e saber, essa pessoa é psicóloga mesmo? Será que não é uma pessoa inventando que é psicóloga? Então, essa plataforma dá garantia. Esse cadastro nosso, ele dá a garantia de que você é psicóloga e está autorizada para atendimento. Como que comunica é o artigo 20 do Código de Ética. Você tem que ler sempre. Informar sempre seu nome completo. Então, você vai fazer páginas na internet, você vai dar entrevista, palestra, não sei. Mas sempre vai ter que ter seu nome completo, e o número do seu CRP e fazer referência apenas a títulos que você tem qualificação. É muito comum, culturalmente, as pessoas chamarem psicólogo e psicólogo de doutor e a pessoa que vai lá e coloca doutora tal. Para nós, nosso Código de Ética fala que isso não pode. Então, é vedado você utilizar o título que você não tenha feito a qualificação. Jamais você vai utilizar o preço do serviço como forma de propaganda, e a gente já via, tipo assim, 10 sessões por tantos reais. Não pode. Isso é uma forma de utilização de preço como forma de propaganda. Não fazer previsão taxativa de resultados. Cure sua depressão em 30 atendimentos. Isso é previsão taxativa. Não pode. Não propor atividades que sejam atribuições privativas de outras categorias, tipo orientação nutricional e psicoterapia. Você não pode fazer isso. É de outra categoria. Não fazer divulgação sensacionalista das atividades profissionais, tipo o melhor atendimento online do Brasil, qualquer coisa nesse sentido. E é isso. Basicamente, o artigo 20, sempre recorra a ele para verificar o que pode e não pode. É a mesma coisa que já seguimos para fazer a divulgação do atendimento presencial. Não muda nada. Inclusive, eu vou fazer um comentário sobre essa questão de estar vinculado a uma plataforma, como nem vou citar os nomes, né, mas a gente sabe que existem muitas já no Brasil. Acho isso muito importante, deixar claro que nós desvinculamos, né, o atendimento da profissional e do profissional a qualquer site ou plataforma que seja, digamos, às vezes até propriedade de uma pessoa que nem é da área, né? Então, nós estamos aqui visando, de uma forma, sei lá, talvez indireta, essa precarização, né, da prestação de serviços do psicólogo, que, às vezes, fica ali terceirizada, né, atravessada por um outro que é dono dessa plataforma e que fica com a percentagem, né, dos valores que são devidos ao serviço. Então, agora, é o profissional que vai oferecer. Claro que ele até pode, se ele quiser,
fazer parte de uma plataforma, né? Vai ser escolha dele, mas isso não é uma exigência da resolução. Tá? Em relação o Sérgio pergunta quais são os tipos de tecnologias aceitas. A resolução ela não cita tipos de tecnologias, ela não determina quais as tecnologias que podem ou não podem ser utilizadas. O que a gente coloca o que consta na resolução é que toda tecnologia que for utilizada, ela deve estar adequada, né, à demanda e ao tipo de atendimento que vai ser oferecido, ela deve estar dentro da legislação, né, vigente sobre a informática e tal, enfim, desde que o serviço esteja protegido, né, que haja aí a preocupação ética com o sigilo, que haja uma qualidade na prestação desse serviço através de uma boa, como se diz, uma boa conexão, bons equipamentos. Exatamente. Essas questões são as primeiras que se deve se olhar quando se está pensando no atendimento online, né? E só para complementar, o fato da nossa resolução não especificar quais mídias vai no sentido do que acontece mundialmente. Se a gente for olhar como é que a Associação Americana de Psicologia regulamenta a terapia online, ela também discorre da mesma maneira que aqui. Na Austrália é do mesmo jeito, na Grã-Bretanha, no Canadá. Então, é assim, até porque muda muito rápido a tecnologia. Então, toda hora teria que estar tendo que ter complementos dessa resolução. A gente ia ter que complementar a resolução porque uma tecnologia nova de ponta surgiu. Então, não, o importante é que ela seja adequada técnica, metodológica e eticamente, né? E aí a pergunta da Kalina também já está respondida, aquela pergunta se pode usar a câmera de Messenger ou WhatsApp, né? Acho que já está incluída nessa resposta que nós demos. Zanir Contini pergunta quais seriam as formas de pagamento, né? Eu acho que isso não cabe, ela não está regulamentada pela resolução e não cabe também ao Conselho. Eu acho que isso aí faz parte do contrato, né, Leonara, que vai ser firmado entre o profissional e o usuário, e também deve seguir, então, na questão da divulgação, a resolução, aquela resolução, aliás, o Código de Ética sobre a questão da divulgação, né? Os honorários, Irlana pergunta qual a duração, os honorários seguem os mesmos presenciais? Né? Também, já falamos que a duração, quantidade de sessões, honorários, são questões de, digamos, foro, né, íntimo do profissional e da profissional, e que devem ser discutidos e combinados através de contrato com o usuário. Outra pergunta, então, para Maria Adélia. Isidro de Sales pergunta: teria uma recomendação de literatura para a preparação para o atendimento usando as TICs? Em primeiro lugar, Isidro, o que a gente tem produzido de estudos aqui no Brasil. Graças a Deus, o nosso material científico tende a ser de acesso aberto. Então, os artigos que são publicados, eu recomendo ir no Google Acadêmico, procurar psicoterapia online, Brasil, ver o que vai aparecendo. E as teses e dissertações também costumam ficar em repositórios digitais das universidades de forma aberta para o público. Uma sugestão que aproveito para fazer aqui é a gente colocar, pelo menos, uma lista dessas publicações todas nacionais no site do Conselho ou em algum lugar que a gente possa, por meio do site do Conselho, indicar essas publicações. E até convidaria vocês a se aventurarem e darem uma olhada no Google Acadêmico, porque muitos artigos estão ali abertos mesmo, disponíveis para todos. Botando palavras-chave em inglês, hoje em dia a gente tem o tradutor do Google, que pode nos ajudar tanto, e trechos que a pessoa queira ler de artigos, dá para começar a ter esse hábito de olhar o que a literatura científica diz. Então, talvez uma primeira medida seja a gente colocar
as referências dos estudos realizados aqui no Brasil em algum lugar, Isidro. Onde estamos ali? Neila, aqui? Sim. Neila Mesquitazzi pergunta... o seu site foi aprovado valendo até março de 2019, por exemplo. Você estará tranquilo até lá, oferecendo o serviço da Resolução 11/2012? Quer responder, Ionara? Essa é a questão que a gente se debateu com relação ao direito ao uso do selo, não é isso? Então, a informação que o jurídico deu para a gente é que a pessoa tem o direito à utilização do selo, mas a resolução em vigor é essa de 2018. Então, você teria o direito de ter o selo no site até esse tempo, mas a resolução em vigor é essa agora, que você tem que ter um cadastro aqui no EPSI. A ideia é assim, pode continuar atendendo, não sei se atende via... ou divulgando via esse site, ou esse site sendo o ponto de entrada, já que a pessoa, a profissional já tem o site, porém, ela deve cumprir a 2018, porque a outra é revogada, fica revogada. Maria pergunta, não haverá mais restrição sobre o número de atendimentos? Não haverá mais restrição sobre o número de atendimentos. Camila pergunta, com relação ao processo de testes em seleção de RH, quais são as perspectivas, Ionara? Essa a gente teve que consultar a outra resolução, que todo mundo precisa conhecer, que é a 9 de 2018, que é a que regulamenta o SATEPSI, que regulamenta como que a avaliação dos testes vai ser feita aqui no Brasil. Que é uma resolução recente desse ano. Isso, 9 de 2018. Existe o SATEPSI, se você digitar lá na barra, SATEPSI CFP vai aparecer, em que lá constam todos os testes favoráveis para a utilização de psicólogos, e tem os desfavoráveis também. Uma coisa importante, testes de seleção ou avaliação para recrutamento não necessariamente vão ter que ser só testes. Uma avaliação psicológica não implica isso. E eu, de novo, recomendo que você leia na resolução, no início dela, ela vai falar que uma avaliação psicológica ela é composta de fontes fundamentais, que você tem que ter ao menos um ou dois desses, e fontes complementares. Fontes fundamentais têm os testes psicológicos, mas tem também as entrevistas psicológicas na anamnese e os protocolos de registro do comportamento. Isso é fonte fundamental para uma avaliação psicológica. Complementar que você pode utilizar ou não seria textos e instrumentos não psicológicos, que podem ser respaldados, documentos técnicos e protocolos ou relatórios de equipe que você pode analisar. Então, a primeira coisa é isso. Uma seleção de RH não se reduz à aplicação de teste. Segundo, no SATEPSI, você vai ter que olhar todos os testes que são favoráveis para aplicação informatizada. Se você entrar lá no SATEPSI, tem um caminho que você vai em testes favoráveis, SATEPSI, aí você clica em busca textual e você marca informatizado. Vai aparecer a lista dos testes que teriam aplicação informatizada. Só que a gente consultou alguns, e quando fala informatizado, alguns anteriormente eram CD. Então, você tem que ter o seu CD no seu computador e não necessariamente a pessoa vai poder utilizar, porque ela não vai ter o acesso síncrono com você, utilizando o seu computador. Outros já permitem o envio do link para o paciente. Então, alguns testes que são informatizados, é permitido o link. Mas aí a pergunta que a gente faz para você ter algumas considerações éticas, principalmente numa seleção, você vai enviar um teste, por exemplo, o G38, se não me engano, está liberado o link dele. Você vai enviar esse. Como é que você vai confirmar que foi a pessoa que fez? Você vai ficar no Skype assistindo ou utilizando uma câmera? Você vai ter um processo de biometria que confirma a identidade da pessoa que fez, um reconhecimento facial. Então, fique atento a isso. É possível fazer? Mas aí você vai ter que ver quais são as técnicas que você selecionou, qual tipo de entrevista psicológica, quais foram os testes, a forma de aplicação tem que seguir o manual do teste, bem como a forma de correção. Nenhum dos princípios éticos pode ser... você pode abrir mão deles para que você oferte qualquer tipo de serviço. Então, isso tudo você tem que garantir. Podia já responder a outra, que também trata de avaliação?
Em princípio, sim. A avaliação para cirurgia bariátrica. Você precisa saber a idade da pessoa, ver quais são os procedimentos que você vai estabelecer, número de sessões que você precisa, que tipo de entrevista psicológica, isso tudo você precisa, e, ao final, você precisa ter uma certificação digital para emitir um atestado de apto ou inapto, ou um laudo psicológico, um relatório psicológico. E você tem que estar muito atenta ao como fazer essa avaliação psicológica. A Liliana pergunta se não há limite de sessões incluindo crianças e adolescentes. Não. A questão do limite, ela não consta, não é mais questão para a resolução, né? Em qualquer tipo de atendimento, quem vai estabelecer o limite é o profissional. Que mais? Kaline pergunta: cabe ao profissional avaliar se a tecnologia atende à demanda, segurança, o objetivo do atendimento? Absolutamente. Cabe ao profissional, é ele que vai avaliar e também vai responder, né? Ele também é responsável por esta escolha que ele está fazendo. Ana Paula pergunta: psicólogos que moram no exterior e estão cadastrados no CFP poderão atender online? Eu acho que você falou um pouquinho sobre isso, né? Eu acho que eu já respondi. Não pode. Essa resolução foi feita para psicólogos que moram no Brasil com IP registrado em território nacional, que ele vai se submeter tanto às leis do marco da internet daqui, quanto às leis e resoluções do Conselho aqui. Então, não pode. Essa outra pergunta que vocês estão baixando ali, ela se refere ao mesmo assunto, né? Tecnicamente, é possível estar fisicamente localizado em outro país e manter o IP registrado no Brasil através do VPN? Explicitando isso para o paciente, seria uma forma ética de prestar o serviço? Na forma como a gente emitiu a resolução, não. A gente segue o Marco Civil da Internet. Ele precisa estar no Brasil, porque ele está vinculado a um conselho regional local, com resoluções locais, prestando serviços que vão seguir a legislação nacional de prestação de serviços. Quando um psicólogo está em outro país, a gente debateu isso muito. Ele tem que seguir a legislação daquele país onde ele está, tanto para a prestação de serviços, quanto para atuar como psicólogo naquele país. Então, são várias legislações e ele tem que ficar atento à legislação do país onde ele está e se ele tem autorização para atuar como psicólogo de lá. Tinha uma anterior a essa? Já foi, então? Ah, tá. E agora? Tá. Certo. Poli, já está respondida, né? A pergunta como podemos fazer a divulgação já está respondida. Psicóloga já foi ali? Já foi. Propaganda, né? Posso fazer propaganda, consultório físico, é a mesma coisa. Como funcionará o controle de fakes, perfis falsos? Estamos na era do Face agora. Sim, mas quando lá pela década de 90 começaram os atendimentos online, e olha que o Skype veio lá por 2005 para valer, então eram realizados por e-mail esses atendimentos e alguns por videoconferência quando o profissional tinha condições de adquirir esse software, né? Então, toda essa ideia de que seriam perfis, seriam pessoas que a identidade era falsa, né? Não eram aquilo que se diziam ser. Isso caiu por terra, sabe, que acontece com uma frequência muito menor do que se esperava inicialmente. É certo que sim, tem-se que conferir que pessoa que está lá, até mesmo por uma questão de risco. Esse contrato, que a Ionara bem comentou com vocês, como é que ele deve ser feito com o paciente, um ponto fundamental desse contrato é um acordo com o paciente de recursos locais que podem ser acionados em situação de risco, numa crise. Então, telefone de familiar, saber dos serviços locais que possam atender essa pessoa, né? E ali também tem que ser feita a conferência. Eu não sei tecnicamente de que forma, mas tem-se que ver se, de fato,
é a pessoa que se diz ser aquela que está ali falando, por uma questão do risco que pode surgir durante os atendimentos, né? É isso. E se a gente pensar que vai ser feito um contrato de prestação de serviços, não existe contrato de prestação de serviços só com uma foto de alguma coisa de internet e um nome. Um contrato de prestação vão ser exigidos documentos, tanto por parte do psicólogo quanto do cliente. Então, essa é uma outra forma. Então, jamais inicie um atendimento, uma prestação de serviço online, se você não tiver bem preparado um contrato de prestação de serviço com tudo claro. Já estamos no tempo. As perguntas já terminaram? Sim. Ok. Desculpe, mas eu estou ouvindo aqui. A gente está questionando se ainda existem perguntas, e a resposta que eu estou recebendo é que as perguntas que ainda restam, elas são muito parecidas com as que já foram respondidas. Então, não vale a pena a gente ficar repetindo, né? Há uma pergunta um pouco sobre fundamentação teórica, né? Sim. Fundamentação teórica sobre o atendimento online, é isso? Tá, sobre as novidades. Eu acho que, não sei, a Adélia já falou uma porção, né? Mas pode repetir alguma coisa. E foi um aprimoramento, Sim. já ia indo tudo nesse sentido, desde que se fez a primeira resolução, já se contemplava isso. O mundo todo já está investigando isso, mostrando resultados positivos há anos. Existia uma demanda interna de terapeutas, psicólogos daqui do Brasil. Então, respondendo a isso tudo, é que foi aprimorada essa resolução, que vieram essas novidades. É em sintonia com o tempo que a gente está vivendo. E uma coisa que a Rosane já pontuou, como é que o grupo de trabalho foi atuando? Os grupos de trabalho são formados dentro das assembleias, que a gente chama de APAF, 2 vezes ao ano, em que há um representante de cada região do país. Foi pedido e disparado para que cada um dos conselhos fizesse contato com os profissionais que prestavam atendimento já de acordo com a resolução anterior, tanto para verificar os documentos produzidos por eles, que são esses que eu falei, do prontuário psicológico, orientá-los e ouvir as demandas deles com relação ao que estava acontecendo. E várias demandas apareceram com relação tanto ao tipo de atendimento prestado, à oferta, como que o cadastro de sites, o site, na verdade, engessava essa possibilidade, porque no site não poderia ter nenhum link exterior, e tudo isso foi ouvido. E, a partir daí, esse GT trabalhou ouvindo essas demandas que vieram dos conselhos regionais, e com a literatura e parecer científico sobre a possibilidade do atendimento online e as leis que a gente tem sobre Marco Civil da Internet, as nossas resoluções, o Código Brasileiro de Profissões. Então, a gente foi pegando tudo isso para tentar normatizar. Então, por exemplo, quando a gente chegou a gente tem uma resolução comentada, que a Rosane, a gente vai ver onde que ela vai ser colocada no site, que nela comenta cada um dos itens. E quando a gente chegou, por exemplo, no atendimento de urgência e emergência, que é, por exemplo, um manejo de crise, então a gente considera que você pode estar atendendo um caso que, em determinado momento, pode desencadear uma crise. E, necessariamente, a gente falou assim, olha, não é que é vedado, porque a gente não pode vedar um atendimento, sendo que a gente não vai prever. Então, não é recomendado. A partir do momento que houve uma crise, que você faça todos os contatos, como a Maria Adélia já colocou, que você tenha os contatos para encaminhar essa pessoa para a rede assistencial no local. Então, é importantíssimo ler a resolução comentada, porque nela a gente foi detalhando tudo que foi construído, tanto pelas demandas dos psicólogos, quanto pela literatura que nos embasava para isso. Com relação à violação, crianças e adolescentes, principalmente situação de violação de direitos, foi uma preocupação colocar que é vedado, porque a nossa preocupação já seria da má utilização dessa resolução. Então, vamos imaginar que prefeituras que não contratam o número adequado de profissionais colocariam, principalmente nas políticas públicas, profissionais atendendo, a partir disso, a distritos distintos ou locais distintos, pessoas que estariam, por exemplo, vinculadas a CREAS e CRAS. Então, foi um debate dentro da reunião que a gente falou assim, isso não, a gente não permite. Tem que ser valorizada a profissão,
situação, onde quer que ela esteja, não é a ausência do profissional que vai justificar que uma pessoa em vítima de violação não seja atendida da forma correta e que a gente precisa garantir que esse profissional esteja lá. Então, tudo tem uma história para cada um dos detalhes, né? A outra questão com relação a emergências e desastres, a gente, na resolução comentada, a gente coloca os desastres, e foi exatamente da nossa experiência em que, em desastres naturais que ocorreram aqui, ou mesmo quando houve a queda do avião da Chapecó, tinham pessoas pelo Facebook oferecendo que prestariam atendimentos. Mas como? Ela conhece como atuar em um desastre, ela se apresentou ao Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, ela sabe qual é a rede local, ela vai começar uma coisa e terminar como? Como a gente viu, a má utilização dessa possibilidade é vedado. Então, é vedado em situações de desastre. Então, tudo isso foi construído e muito debatido nesses 2 anos. A gente tem certeza que vai ter um outro grupo que vai vir depois para repensar a resolução e novas coisas que vão surgir, mas, nesse momento, foi construído com muito cuidado para que o profissional ele tenha um compromisso ético e técnico nessa prestação de serviço. E vocês viram no tutorial, no vídeo que apareceu, que tem uma parte que fala que você precisa descrever a proposta de prestação de serviço. Muita gente vai ligar nos conselhos falando assim, que jeito que eu faço essa proposta? Para mim, se você está fazendo essa pergunta, é porque você não se preparou teórica e tecnicamente. Exatamente. Então, você tem que ler, a Maria Adélia já indicou, exatamente. Você tem que ver qual a população, que tipo de estratégia, que tipo de abordagem ou procedimento você vai oferecer, e você tem que descrever isso lá. E os conselhos vão ver se você descreveu. E é isso que a gente precisa. A gente garantir que essas pessoas que estão se apresentando, ela tenha um compromisso de que ela está preparada para isso que ela vai ofertar. Bom, Ionara, você já trouxe um pouco da nossa história como GT, né? Que foi assim um trabalho de 2 anos. Nós iniciamos no início do ano passado nesse trabalho e assim iniciamos pesquisando, buscando um pouco dessas pesquisas internacionais e mesmo aqui no Brasil, para a gente se situar mesmo, né, no que estava acontecendo. E nesse sentido eu quero te agradecer muito, né, Maria Adélia, porque você assim nos ajudou muito, deu toda essa contribuição acadêmica, esse respaldo científico que a gente precisava, economizou muito o nosso trabalho, porque você já tinha feito essa pesquisa, né? E também, nossa, assim, foi muito bacana a gente contar assim com a sua ajuda, né? E sigam contando daqui pela frente. E também, assim, o nosso grupo de trabalho, ele funcionou de uma maneira muito legal, muito integrada. Todos os participantes assim trouxeram grandes contribuições. Eu queria dizer aqui o nome de cada um que fez parte desse GT, né? Eu, aqui do CFP, Fabian, que você colocou aí, auxiliou um pouco em relação à SATEPS, né? E do CRP 04, Felipe Viegas Tameirão, do CRP 05, Tiago Benedito, agora acho que foi substituído, né, no 05 por uma outra conselheira, que eu não sei, eu não lembro o nome dela, entrou na última reunião. CRP 06, o Guilherme Rodrigues, Rag, não sei, Pereira. CRP 07, o Cleon dos Santos Cerezer. CRP 08, a Ludiana Cardoso Rodrigues. CRP 09, a Ionara Vieira Mota, Rabelo, que está aqui conosco. CRP 11, Diego Mendonça Viana. CRP 13, Lucílvio Eleutério da Silva. CRP 20, Gibson Alves dos Santos. Esse foi o nosso grupo de trabalho, que não se encerrou, porque cada vez que nós discutimos, nós percebemos que é um tipo de temática que abre sempre novas possibilidades. Com certeza, pelo avanço da tecnologia, talvez essa resolução, como nós vimos sistematicamente, cada quase 5 anos tem que ser atualizada, né? Mas é assim que tem que ser, né? Acho que temos sempre que estar atentos a isso. Então, agradecer também a todos os participantes desse GT que contribuíram para que a gente chegasse no ponto que nós chegamos, e também agradecer muito, especialmente, a equipe técnica aqui do Conselho Federal de Psicologia, a equipe técnica, tanto
técnica, no sentido de nos respaldar a viabilidade dessas discussões e nos ajudar a encontrar materiais, pensar junto. A equipe técnica relativa à parte de informática, que executou toda esse site sobre o Cadastro Nacional, né, que criou o Cadastro Nacional, que criou esse tutorial. Foi todo um trabalho que foi feito pela equipe técnica da informática aqui, mas também que foi sempre sendo revista pelo GT e também pela nossa equipe de comunicação, que está aqui presente com a gente agora, viabilizando essa nossa troca, né? Bom, nesse momento que estamos às vésperas, né, do dia 10, né, de novembro, que será, então, quando a resolução entra em vigor, estamos nesse momento ainda de orientação, de mostrar como é que ela é, mas, a partir do dia 10, vai com o funcionamento, né? Os psicólogos e as psicólogas poderão entrar no cadastro e começar a fazer o seu cadastro, e aí dúvidas, né, perguntas deverão ser dirigidas ao seu Conselho Regional de Psicologia, ou, se quiserem, também à ouvidoria do Conselho Federal de Psicologia. Nós estaremos, ainda enquanto grupo de trabalho, atentos a isso, dispostos a ajudar, a orientar, porque nós queremos que essa resolução, então, sirva para melhoria, né, desse serviço prestado via TICS. Então, eu dou novamente uma boa tarde a todos vocês que nos ouviram e encerro aqui o nosso diálogo digital de hoje.